Olá, você está no Eureka na TV. Bem-vindo! Não se esqueça de estar conosco sempre nesse horário, das 5h30 até as 6 horas da tarde. Sempre estamos aqui com os assuntos mais variados para você a respeito de educação, a respeito de cultura, os mais diversos temas envolvendo profissões também. Temos um segmento que tem encontro com os diferentes diretores das escolas, é muito legal para você conhecer também os diferentes diretores das escolas públicas, também bem importante. E não esqueça que você pode estar conosco também em 2 horários na rádio, na 97.1 da TV Educativa. Ali por 10 para 7 para as 7 da manhã e de 10 para as 11 para as 11 da noite. E hoje eu, professor Oswaldo, estou aqui com a professora Fernanda de Biologia. Tudo bem? A bela Fernanda. Obrigada. Gente, e vamos conversar História e Biologia, Fantástico. porque sabemos, né? Enem são provas interdisciplinares, Sim. transdisciplinares. E é muito importante essa conversa, né, em cima de questões do Enem, que você sabe que nesse programa nós vamos conversar sobre uma questão do Enem. O Enem Tô Aí, que é o segmento Muito que bom. nós temos aqui, né? Esse já tem data até, esse Enem Tô Aí. Mas vamos lá. E nós vamos conversar hoje sobre qual tema, professora Fernanda? Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você no programa Eureka. A gente sabe a importância, né, desse segmento para a nossa educação. E hoje a gente trouxe um tema bem importante, um tema bem atual, que é a clonagem e a bioética. A gente sabe, né, que essa temática dentro da biotecnologia é praticamente um tema obrigatório para o Enem, então a biotecnologia vai estar na sua prova. E a gente trouxe uma questão atual de 2020 envolvendo essa temática da clonagem. E claro, eu aproveitei que a gente iria gravar em julho, achei muito interessante, porque no dia 5 de julho, agora, a Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado, ela estaria fazendo 26 anos. Então, a clonagem dela aconteceu em 1997 e ela traz aí um marco, aí a revolução dessa manipulação do DNA e tantas coisas importantes que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa atualidade, E diga-se graças a isso. passagem que na época ganhou as manchetes do mundo, Total, né? total. Muito. Meu Deus, era revolucionário. Era aquilo. revolucionário. O primeiro mamífero, como você que disse, que estava sendo clonado, né? Isso. Tivemos até novela depois falando sobre isso. clonagem, né? Sobre clone. E a gente veio até trazer algumas dicas de filmes e também relações com a clonagem que permitem que a gente observe a importância e a profundidade. Até essa questão da bioética, né, que entra muito também dentro das provas de filosofia, da prova de sociologia. Então, às vezes, não vai aparecer na tua prova de biologia, mas vai estar lá na sua prova de filosofia, por exemplo. Então, eu acho que é um importante tema para a gente discutir. É importantíssimo. Vamos já para a questão? Vamos lá. Nosso diretor Eduardo, por favor, a questãozinha no 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, do veado catingueiro. E eu diria também do tiranossauro, o filme. Isso, não, mas sabia O que filme do alguns Parque questionam, Jurássico, né? Eu acho interessante porque ali a ideia é fazer a clonagem desses animais que estão ameaçados de extinção, mas há também rumores, e as pessoas, eu tenho até um livro que fala sobre a clonagem de mamutes. Tentar. Só que daí a gente fica pensando assim, nós estamos com tanto problema para manter as nossas espécies atuais, por que você vai trazer uma que já foi extinta? Vamos buscar mais uma, né? Vamos buscar. Mas, então vamos investir mas não esforços. Deixa de ser algo interessante, muito, né? Muito. Porque veja bem, claro, tem toda aquela ficção, né, do filme Parque Jurássico e tal, mas se aquilo fosse possível, seria uma loucura em termos de você buscar conhecimento, né? Porque você está buscando conhecimento, é uma forma de buscar conhecimento também. Conviver novamente com aqueles animais, perceber como era o modo de vida deles e tudo mais, né? Como se reproduziam, como se espalhavam pelos territórios, é algo incrível. Apesar de, né, como você falou,
Já temos alguns problemas com animais em extinção. Vamos buscar outros que já foram E extintos. vamos investir dinheiro, aí esforços. é uma grande discussão, digamos assim, Exato. né? Mas vamos adiante. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. Esses bancos de germoplasma, eles vão então conter assim sementes, estruturas de diferentes espécies para que a gente possa manter o dado genético. Então é como se eu tivesse grandes bancos de DNA. Então no caso ele falou ali que ele coletou células desses animais. Para quê? Para manter em preservação esse DNA, esse material genético do organismo. E para um dia poder trazer. Ser utilizado. Um dia poder trazer. Exatamente. Vamos lá. Após um desenvolvimento inicial... Pulou um pedaço ali, Rosana. Pulei. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Sem núcleo. Isso. Tá pensando o quê? Né? Após um desenvolvimento inicial in vitro, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Com a técnica da clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado e, se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Fantástico. E ali, então, esse texto, né, ele traz ali o conceito da clonagem, né? Então, ele coloca ali, seriam retirados os núcleos. O núcleo dessa célula que foi mantida no banco de germoplasma tem o DNA de interesse. Então, esse DNA tem lá a quantidade diploide, 2N, de cromossomos da espécie. Então, quando eu quero fazer um clone, eu quero todo esse conjunto genético. Então, eu retiro esse núcleo da célula de interesse, insiro num óvulo anucleado. Um óvulo é uma célula haploide, com a metade do material genético, mas eu tirei o núcleo dele. E aí eu coloco o núcleo do meu indivíduo de interesse. E aí esse óvulo, quando ele receber essa carga genética, é como se ele tivesse entendido que ele foi fecundado. E aí ele começa a formar um embrião. E este embrião, então, vai ser implantado no útero de outro animal. Para a gente ter ideia, então, quando a gente fala da clonagem... Mas ali diz uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta bem... Claro. Ali diz que vai ser colocado no útero de um outro animal da mesma espécie. Isso. Tem que ser da mesma espécie. Isso, o ideal é da mesma espécie. Agora, se a gente fizesse... Ideal, há outra possibilidade, então? Por quê? Porque se a gente fizesse a do mamute, existe uma fêmea de mamute Por isso que eu estou perguntando, porque não, daí tem a do mamute a gente usaria, por exemplo, o elefante. No tigre leão dente de sabre, a gente utilizaria um tigre, a gente utilizaria uma leoa, tá? Então, o ideal, certo, quando a gente faz a clonagem convencional, sem pensar em espécies já extintas, a gente usa da mesma espécie. Então, eu vou pegar ali, vou fazer a clonagem do lobo-guará, eu vou usar uma fêmea de lobo-guará para gerar esse embrião. Por quê? Por causa da questão hormonal, por causa da temperatura local, por causa das condições químicas, né, hormônios, etc., que estão relacionadas, né, a cada espécie, que são específicas para cada espécie. Então, o ideal seria isso. E sempre quando a gente fala da clonagem, por exemplo, no caso da Dolly, a gente utiliza 3 animais. Então, isso já foi questão do Enem em 1998, a primeira prova do Enem, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro as questões do Enem, então eu lembro das datas, porque realmente para mim faz bastante diferença. E eles questionavam justamente essa desenvoltura da técnica da clonagem. E a gente normalmente utiliza 3 animais. O animal que vai me doar o núcleo, que é aquele que eu quero o clone, é aquele que eu quero a característica genética. Eu pego um segundo animal que vai doar o óvulo anucleado. Então, eu retiro de uma fêmea os óvulos, retiro o núcleo e pego esse núcleo dessa ovelha A, por exemplo, e coloco no óvulo da ovelha B. E aí, esse embrião, quando ele começar a se formar in vitro, que é no laboratório, eu vou introduzir ele no útero de uma terceira ovelha. Então, no caso da Dolly, utilizaram-se 3 ovelhas, tá? Só que ela era geneticamente igual a qual? A ovelha A? A primeira. A primeira que doou o material genético. Então, isso já foi a questão do Enem. Tá? Então, sempre o ser clonado, ele vai manter o quê? A carga genética do indivíduo que doa o núcleo completo. Ah, mas o óvulo não tem participação? Hoje, a gente sabe que existe a herança mitocondrial. Então, as mitocôndrias também têm DNA próprio. Então, quando a gente pega um óvulo, ele não está doando material genético, mas ele está doando mitocôndria. Então, ele está doando uma parte de DNA.
Mas todas as características mais visíveis, fenotípicas que a gente diz, elas estão relacionadas ao DNA nuclear. Então, por isso que a ovelha Dolly, ela foi mantida com as mesmas características genéticas que essa ovelha A que doou o material genético. E por que se fez esse feito, né? Por que se fazer a clonagem? Justamente porque eu quero preservar características que são importantes. Eu quero manter aquela característica. Então, provavelmente aquela ovelha que foi escolhida como a mãe da Dolly, que doou o patrimônio genético, ela tinha algumas características vantajosas, produção de leite, uma lã muito boa. Então, isso foi considerado para se utilizar o material genético dela. Só que daí qual que é o problema, né, da clonagem? A gente tem, na porção terminal dos cromossomos, a gente tem estruturas chamadas de telômeros. Os telômeros são sequências de bases nitrogenadas que servem como um relógio biológico da nossa célula. A cada vez que a tua célula se divide, o teu cromossomo perde um pedacinho do telômero. Quando acabar esse telômero, indica o quê? Fim da divisão celular. Ou essa tua célula não se divide mais, e você mantém, como é o caso do teu coração, o caso do teu cérebro, ou você vai ter uma possibilidade de envelhecimento, de senescência dessa célula e ela pode morrer. E aí o que acontece com a Dolly? Como eu peguei o núcleo de uma ovelha já adulta, e esse material genético, ele já tinha perda de telômero. Então a Dolly, super jovem, ela acabou tendo um problema cardíaco seríssimo de uma ovelha velha, de uma ovelha senescente. Então por isso que a clonagem ela não foi muito para frente, porque hoje a gente tem que aprender a controlar a quebra do telômero. E, inclusive, as grandes apostas hoje, quando a gente fala em rejuvenescimento, em manter, né, o vigor para sempre, o estudo do telômero está sendo muito ampliado. E a Dolly, ela teve que ser eutanasiada, então ela teve que ser levada à morte, porque ela teve uma doença muito séria. Aquilo que você vê em filmes, que eu acho interessante, né? Tem, se não me engano, tem um filme com Schwarzenegger, que é sobre isso, se eu não me engano, que a pessoa, para se manter jovem, ela faz um clone de si mesma, né? Então, ela faz um clone de si mesma e automaticamente, digamos, a consciência dela depois ela passaria por lá, e isso faz parte da ficção. Mas dentro desse aspecto, ele não está se renovando efetivamente. Efetivamente não. Efetivamente não. Porque ele vai usar o clone dele, já vai ser originado de células que já são adultas. Mesmo que o clone dele seja, digamos, jovem, ele já vem com alguns problemas inerentes à velhice. Exatamente, ele já vem com essa perda de telômero ao longo das divisões celulares. Então é uma situação bem interessante, né? É uma pesquisa que vem sendo bastante ampliada, inclusive. Mas aí as pessoas falam, mas será que já não tem um clone humano? A gente nunca sabe. A gente não pode dizer que tem certeza absoluta, né? Porque assim como uma tecnologia que a gente vai trazer aqui para comentar com vocês, que é a tecnologia da edição genética, que é o CRISPR, que é uma das tecnologias mais atuais dentro da tecnologia de DNA, essa tecnologia, ela não estava permitida para ser realizada com seres humanos. E um médico, ele fez o tratamento, fez a edição dos genes no laboratório dentro da casa dele. É muito relacionado também com essa questão que nós estamos tendo hoje da inteligência artificial, né? Alguns dos grandes estudiosos do tema, inclusive até alguns empresários, né, pediram, olha, vamos parar com as pesquisas em relação a isso há pelo menos uns 10 anos. Né? Mas só que se sabe que é um pedido que vai ficar solto, porque ninguém vai parar com as suas pesquisas. Ou, digamos assim, alguns não pararão, alguns tocarão adiante. Né? Mesmo que na surdina, mesmo que escondidos, vão permanecer fazendo as suas pesquisas, não vão parar por causa disso. Perfeito. Né? Então, né, professor, depois a gente vai comentar sobre as análises, né, das nossas alternativas. Então, daí a gente vai, no próximo bloco, a gente fala um pouquinho disso e traz essa questão da bioética, que eu acho que é bem importante, né? Exatamente. E voltamos daqui a pouco, hein? Já no próximo bloco, estamos juntos. Fique por aí, hein? Tchau, tchau.
E que bom que você permaneceu conosco. Ora, muito legal, que bom. Deu uma guardadinha, foi tomar uma aguinha, né? Um cafezinho de repente, fazer um pipizinho, que ninguém é de ferro, né? Mas tudo bem, mas voltou a estar conosco de novo. E você que está chegando agora, nós estamos conversando sobre um assunto muito interessante, eu e a professora Fernanda. Estamos conversando sobre clonagem, né? Sobre clonagem. Muito interessante. Por exemplo, fiquei sabendo de coisas que eu não imaginava e que estragou certos filmes que eu gostava. Lamentável isso da sua parte. Lamentável isso, né? Lamentável. Que nem uma vez eu tive um físico aqui, ele falou para mim assim, categoricamente, não são possíveis viagens no tempo. 50% dos filmes que eu gostava, ele acabou com os filmes que eu gostava. Historiador adora viagem no tempo. Não, e agora você fica assistindo e fica, esse físico, né? Esse físico, vou te contar uma coisa. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa questãozinha? Então vamos lá. Coloque a questão de novo para nós, meu amigão. Certo. Então, agora a nossa pergunta, né? Agora vamos para o comando da questão. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela gera clones haploides inférteis. Fernanda, pelo amor de Deus, oh my God! Então, primeiro... O que é um haploide? Haploide é com a metade do material genético. Então, por exemplo, a clonagem, a gente acabou de comentar que eu vou manter todos os cromossomos da espécie. Então, eu não estou gerando o indivíduo com a metade do material genético. Para a gente ter uma noção, né, a metade do material genético nas células dos principais organismos, só os gametas. Então, só teu gameta, o óvulo, o espermatozoide, tem a metade do material genético, são células haploides. O resto de todas as suas células são diploides. Então, você não teria como formar um indivíduo sendo só haploide, com a metade do material genético. O único ser vivo que nós temos haploide é o macho das abelhas. Então, ele é originário a partir da partenogênese, né? Que é um óvulo que não foi fecundado e que entra no processo de proliferação e forma um embrião. Então, o único ser vivo que nós vamos falar, que nós temos uma referência boa para trazer para vocês, seria este. O normal é todos os organismos serem compostos, serem diploides, serem, então, com a sua carga genética. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos. Esta é a nossa carga genética. Aí os nossos gametas, os meus óvulos, os teus espermatozoides, têm a metade, são células haploides. Aí eles têm 23 cromossomos. Mas ali no comando, na alternativa A, ele coloca que eu vou gerar um clone haploide infértil. Então, ele vai gerar o clone vai ser um indivíduo com a metade do material genético? Não, porque eu quero manter a carga genética do indivíduo. Então, essa alternativa já está furada. Tá. Vamos voltar para a questão lá? Vamos voltar para a alternativa? E, portanto, eles seriam inférteis? Na verdade, haploide não necessariamente é infértil, porque a gente tem algumas plantas que vão fazer uma parte do seu metabolismo, por exemplo, do seu ciclo de vida, com a haploidia. Então, elas alternam então, o seu ciclo de vida. Então, não quer dizer direto. Vamos lá, para a alternativa B. Aumenta a possibilidade de mutantes? Daí você já se imagina no X-Men, né? Essa era a musiquinha. Se você assistia... Tá ligado, né? Tá ligado. Então, na verdade, ali, mutante, o que é um ser mutante? Que ele tem alteração no DNA, concorda? Ele tem o gen X de acordo com os quadrinhos. Então, ele tem uma mutação. E uma mutação é uma variação na carga genética. E o clone é justamente o contrário. O clone é a manutenção de toda a carga genética. Então, eu não posso ter um ser mutante. Não tem ser mutante nenhum. Vamos lá, adiante. Leva a uma diminuição da variabilidade genética? Então, na clonagem a gente mantém seres idênticos geneticamente. Então, se eu mantenho os seres idênticos geneticamente, eu não tenho variabilidade genética. Então, essa seria a nossa alternativa correta, porque justamente um dos grandes problemas da clonagem é que ele reduz a variabilidade genética. Então, se eu tiver uma população de clones de um lobo-guará, todos serão iguais geneticamente. E aí, se um sofrer o ataque ambiental, todos morrem. Tem muito a ver com casamentos congênitos também, né? Porque diminui. Desculpe, consanguíneos. Não congênitos, consanguíneos. Porque eles são casamentos dentro da mesma família, né? Por exemplo, só que daí não chega a ser um caso de clonagem. Não, claro, eu estou só comparando a diminuição de variabilidade, né?
Só que daí o clone, ele é geneticamente idêntico. Então, eu não tenho variabilidade genética. Então, se esse lobo-guará, ele tiver um problema nos seus genes, no seu DNA, toda aquela população de clone vai ter um problema e vai morrer. Então, o grande problema da clonagem hoje é essa falta de variabilidade genética. Tá. Deixa a gente voltar para as outras. Então, ali, essa seria a alternativa correta, então. Uhum. Vamos lá. A D. Acarreta numa perda uma perda completa da variabilidade fenotípica. Então, aqui, essa muitos marcaram. Por quê? Porque tem dois conceitos importantes ali. Eu vou perder variabilidade genética, concorda? Sim. Mas eu tenho o conceito dali de fenótipo. E fenótipo é a característica visível, mas o fenótipo é o que está no seu genótipo, nos seus genes, no seu DNA, mais a questão ambiental. Então, eu não vou perder completamente a variedade fenotípica, por quê? Porque aquele lobo-guará que está lá mantido fora da luminosidade, ele vai acabar se adaptando àquela condição. Então, ele pode assumir uma coloração mais clara dos seus pelos, porque ele está naquela condição. Então, eu não perdi a variedade fenotípica, embora os dois tenham o mesmo DNA. A gente pode pensar assim, gêmeos idênticos. Isso fazem direto esse tipo de experimento, com gêmeos idênticos. Um fuma e o outro não. E daí você vai vendo que aquele que fuma, ele vai tendo alterações da pele por envelhecimento precoce. Por quê? Porque ele vai causando lesões, provocando um estresse oxidativo, que nós chamamos, que leva ao envelhecimento. Mas eles têm o mesmo DNA. Sim, aí a questão com a relação com o meio também, né? Com o meio ambiente. Isso, perfeito. São indivíduos idênticos, digamos Exato. assim, mas só que cada um vai sofrer as suas influências do meio. E por isso que aquela alternativa está errada, porque mesmo que eu tenha uma população de lobos-guarás clones idênticos geneticamente, se aquele lá do cantinho, eles estão com a baixa luminosidade, o pelo dele pode ser mais claro do que esse está com a alta luminosidade. Isso não tem nada a ver com a geração deles. Isso, deles. e eles vão continuar sendo clones, vão continuar tendo o mesmo DNA. Então, não tenho perda de variedade, perda completa de variedade fenotípica. E aí vem esse conceito que o fenótipo é o genótipo mais a ação do meio ambiente. Tá? Certo. Bom, vamos adiante lá para a última alternativa. Amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. Essa, para mim, é uma que não tem nada a ver, porque nem sempre tem uma alternativa que não tem nada a ver. Não, tem algumas alternativas. Não, tem algumas alternativas que eu costumo comentar. Não, o cara que escreveu, ele injetou na veia, ele se perdeu, ou ele estava naquela. O que eu posso escrever agora? Porque tem aquele momento, Sim. Porque você já fez prova, eu já fiz prova, nós fazemos prova aos montes. Tem um momento, você não sabia, fique sabendo, tá? Tem uma hora que o professor perde a criatividade. Ele não sabe mais o que ele escrever de alternativa. Ele não tem mais ideia do que ele escrever. Aí ele escreve qualquer coisa. Porque aquela ali, por exemplo, evita a diferenciação celular. Se ele não tivesse diferenciação celular, como que ele ia formar os órgãos dele? Porque todo o nosso corpo é formado pelo mesmo DNA. Você é originário do óvulo da sua mãe e do espermatozoide do seu pai. Esse material genético que te compõe. Todas as tuas células são derivadas desse material genético. Mas o que acontece durante o desenvolvimento embrionário? Elas vão se especializando, Isso, vai acontecendo o processo de diferenciação celular. Se eu formasse um lobo-guará sem diferenciação celular... Esse processo de diferenciação celular é a especialização das células para órgãos específicos, que é o que nós chamamos dentro da embriologia de organogênese, que é quando eu tenho ativação e inativação de genes específicos, e aí isso leva, então, à formação dos órgãos específicos. Então, o teu DNA do teu pulmão é o mesmo do teu fígado, só que no teu fígado tem genes ativos para a produção de substâncias relacionadas e para o teu pulmão também. Então, a partir disso, a gente sabe que eu não teria como não ter diferenciação celular, porque senão eu não formaria um indivíduo pluricelular com tecidos específicos, com características específicas. Então, essa, para mim, era a alternativa mais absurda. Eu acho que o nosso aluno, a única alternativa que talvez ele pudesse ficar ali na dúvida é a D ali que você colocou. Mas só se ele não tivesse assistido a Eureka e não ouvisse que fenótipo é genótipo mais ambiente. Então você percebeu a dica. Assista o Eureka. Mesmo você que não está fazendo a prova do Enem. Isso. Conhecimento, né? Saber, aprender sobre outros temas, conversar sobre outros temas, não ficar às vezes bitolado. E é justamente o que a gente tenta aqui, conversar sobre os mais variados temas. Um tema muito atual, né, Oswaldo? Eu sempre digo isso pra gente, a da biologia, claro, eu acho fascinante, acho maravilhoso. Eu estou fazendo doutorado na área de biotecnologia, então para mim, nossa, né, é um deleite falar sobre isso.
Só que quando a gente fala da importância, né, às vezes a falta de informação em algumas situações, às vezes as pessoas falam, não queremos terapia com célula-tronco. Mas quando a gente fala célula-tronco é um tipo de clonagem, só que é a clonagem terapêutica, em que eu não vou clonar um indivíduo inteiro, mas eu vou clonar algumas células para poder fazer uma terapia contra uma leucemia, por exemplo. E aí as pessoas ficam, vai fazer célula-tronco, vai matar embrião. E não é assim. Né? Então, quando a gente não tem conhecimento, às vezes a gente briga por uma coisa que é falsa. Que não está nem ali, né? Porque, que não por está exemplo, nem ali. Nesse caso da clonagem terapêutica, das células-tronco, se usa embriões que seriam descartados. Eu vou fazer uma fertilização in vitro, faço 10 embriões, o médico introduz no meu útero 5, eu tenho quíntuplos, todos vingaram. Eu vou querer os outros 5 embriões que eu tenho lá guardado? Não, eu vou mandar descartar, né? E aí, em 10 anos, eles são descartados. Então, se usa células-tronco desses embriões. Eu não vou fazer assim, vou pegar aquele bebezinho ali que está na barriga da mãe, vou arrancar e tirar a célula-tronco. Não. Né? É isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Por isso que o conhecimento e a gente falar desses temas de uma forma assim mais leve, né, mais dinâmica, eu acho que pode ajudar as pessoas também a tirarem um pouco desses tabus em cima da ciência, da pesquisa, da genética. E que hoje precisa-se muito. Isso. Porque esses últimos anos têm colocado tabus terríveis sobre ciência, sobre conhecimento. Isso. E esses tabus têm que ser retirados. E um próximo momento falamos da bioética. Exatamente. E num próximo programa, aguarde aí, hein? Vamos falar sobre bioética. Obrigado, Fernanda. Obrigada, foi um prazer. Um abraço a todos. Beijo. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, hein?